Vamos estudar agora os números racionais. O que são números racionais? Números racionais são todos os números que podem ser colocados em forma de fração. Forma de fração A sobre B, onde o numerador pertence aos inteiros e o denominador pertence aos inteiros não nulos. Então, para representar um conjunto dos inteiros não nulos, coloco o Z e um asterisco, ou seja, ele vai excluir o zero a partir de hoje. Eu vou dar exemplos de números racionais. Por exemplo, menos 5 sobre 3. Aqui vamos analisar o denominador. O denominador é menos 5. Se o denominador é menos 5, eu posso concluir que o numerador, que é menos 5, ele pertence aos inteiros. Pertence aos inteiros. O denominador também pertence aos inteiros não nulos. Essa questão de números racionais, uma coisa que eu estou esquecendo, para indicar o conjunto dos números racionais, eu indico por essa letra aqui. Uma coisa bem interessante, que o conjunto dos números inteiros, ele é dado por essa forma aqui, ó. Lembrando que os conjuntos dos números inteiros na reta numérica, você pode representar por essa forma aqui. O zero. À direita do zero são os números positivos. Inclusive o sinal de mais não é necessário você colocar. Lembrando que é infinito. Antes do zero nós temos os números negativos. Lembrando que também é infinito. Sabendo que esses números, eles são inteiros. Então, para você ter o conceito de números racionais, é necessário que você conheça os números inteiros, ok? Aqui você pode observar o seguinte, que todo número natural, quem são os naturais? É o zero, todo número natural, ele é racional. Por quê? Vamos pegar um número natural qualquer. Pega o 3. Como é que ele é racional? Se para ser racional ele tem que ser escrito dessa forma. Tem que ser escrita da forma A sobre B. Como é que ele é racional desse jeito? Eu posso escrever qualquer número natural nessa forma. Como? Eu posso dizer que o 3 é igual a 3 sobre 1. Posso dizer que o 4 é 4 sobre 1. Eu posso dizer que 5 é 5 sobre 1. Qualquer número natural eu posso dizer que ele está sobre 1. Então, qualquer número natural eu posso escrever dessa forma aqui. Como eu escrevi aqui, olha. Como é que o natural ele é racional? Para ser racional, qual é a condição para ele ser racional? O numerador tem que ser inteiro. Esse 3 aqui é inteiro? Tá aqui, olha. Tá no conjunto dos inteiros. Então, esse 1 é inteiro? Também. Tá aqui ele, olha.
Então, o numerador sendo inteiro e o denominador inteiro não nulo, eu posso dizer que isso aqui é um racional. Então, se isso aqui, 3 sobre 1 é igual a 3, então eu posso também dizer que 3 ele é racional. 3 ele é natural, porque está nos conjuntos dos números naturais. 3 também é inteiro, porque está no conjunto dos inteiros. E 3 também é racional, porque eu posso escrever em forma de fração. Então, os números racionais são isso aqui. Um detalhe muito importante sobre a questão dos números reais é a forma que ele pode ser representado, os números racionais. A gente pode pegar um número racional qualquer. Eu vou pegar aqui o número 5 sobre 6. Esse número racional, ele pode ser escrito de que forma? Ele pode ser escrito na forma decimal. Como é que eu vou escrever uma fração na forma decimal? Para escrever qualquer fração na forma decimal, basta você dividir. Como é que eu vou dividir? Eu vou pegar o 5, o de cima, sempre o de cima dividido pelo de baixo. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer uma conta simples de divisão. Então vai ficar 5 dividido por quem? 5 dividido por 6. Como esse número aqui é menor do que... Como o dividendo é menor do que o divisor, sempre o resultado é zero. Então 5 dividido por 6 é quem? É zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. 6 vezes 0 é zero. Aqui você vai subtrair. 5 menos 0 é 5. Pergunta a você, tem alguma coisa para baixar? Não. Pessoal, quando não tem nada para baixar e você quer continuar a divisão, você sempre tem que levar em conta de que o número que você está dividindo, que é o dividendo, sempre quando não aparece a vírgula, você vai colocar a vírgulazinha à direita desse número e infinito e zero. Por quê? Porque a parte decimal, quando está vazia, quando não tem nada depois da vírgula, você pode colocar quantos zeros você quiser. Então eu não sei de quantos zeros eu vou precisar para terminar minha divisão. Então por isso que eu coloco infinito e zero. Então eu vou colocar aqui depois do 5. Agora eu vou baixar o primeiro zero depois da vírgula. Quando eu baixar o primeiro zero depois da vírgula, quando eu baixar o primeiro zero depois da vírgula, aqui você vai colocar a vírgula aqui no resultado. Então eu vou baixar o primeiro zero, baixei o primeiro zero, tudo bem, ok, vou colocar a vírgula aqui. Você vai dividir 50 por 6. Então vamos procurar a tabuada do 6. Será que um 6 multiplicado por 5 eu chego próximo a 50? É 30. Ainda está um pouco longe, né? Vamos continuar a tabuada. 5 vamos por 6. 6 vezes 6, 36. Continuar de novo. 6 vezes 7, 42. Está bem pertinho de chegar, ó, aos 50. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. Passou. Passou quer dizer que o resultado jamais pode ser 9. Por quê? Porque 6 vezes 9 vai dar 54. Não vai dar 50. Então, o resultado é quem? O resultado é 8. Então, 50 dividido por 6 dá 8. 6 vezes 8 dá 48. 50 menos 48 dá o quê? Dá 2. Vamos baixar quem agora? Baixei o primeiro zero aqui. Agora vou baixar o segundo zero aí. 20 dividido por 6 é quem? É 3. 6 vezes 3 é quem? 18. 20 menos 18 dá quem? Dá 2. Vou baixar agora quem? O terceiro zero. 20 dividido por 6 dá 3. 6 vezes 3, 18. Pessoal, sempre vai dar 20 aqui, ó, porque sempre vai sobrar 2. Então, isso aqui, esse 3, ele vai repetir infinitamente.
Então, eu posso dizer que isso aqui, esse resultado aqui, é uma dízima periódica. Então, eu posso concluir que a fração 5 sobre 6 é a mesma coisa que 0,833 infinitas casas decimais, infinitos 3. Então, para escrever uma fração em forma decimal, é necessário que vocês façam o quê? A divisão. Você vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. O numerador é sempre meu dividendo e o meu denominador é sempre o divisor. Agora, o que é que nós podemos concluir sobre esses números racionais? É que números racionais, eles sempre representam fração, ok? Sempre representa as frações. Uma outra coisa interessante é a reta numérica. A reta numérica é uma coisa bastante interessante. E quando você escreve um número decimal, a quantidade de casas decimais depois da vírgula, ele tem uma influência muito grande. Por exemplo, se eu tenho 3,6, nós podemos observar o seguinte: se eu tenho 3,6, depois da vírgula tem quantas casas decimais? Depois da vírgula tem uma casa decimal. Quer dizer que para chegar no 3,6 foi necessário dividir de 10 em 10. Mas por que eu dividi de 10 em 10? Porque depois da vírgula só tem uma casa. Se tivesse duas casas decimais, significa o quê? Que você teria que dividir em 100. Ou seja, se eu tenho uma casa decimal, na verdade, eu vou ter 3 inteiros. Vou ter 3 inteiros. Aqui eu vou chamar de 10. Por quê? Porque só tem uma casa decimal. Se tivesse duas, centésimo, 3, milésimo. Então, eu vou ter 3 inteiros. Vou pegar os 3 inteiros por completo. Lembrando que cada inteiro eu dividi em 10 partes. Então eu pintei aqui 10 bloquinhos aqui. Pintei aqui 10 bloquinhos aqui. Aqui tem 10 bloquinhos aqui. Aqui também tem 10 bloquinhos. 1, 2, 3, 4. Eu desenhei os tamanhos que não era para desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais 3, né? Para formar 10. Então tenho que aumentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver. São partes iguais. Se tiver diferente, me perdoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então lembrando que tem que ter o mesmo tamanho. Então eu vou ter que aumentar os tamanhos aqui também, ó. Aqui são inteiros, você vai pintar por inteiro. Porque são 3 inteiros. Onde dá vírgula é inteiro, ó. Onde dá vírgula é inteiro. Você vai pintar 3 inteiros. E quantos décimos eu vou pintar? Décimo é aquilo que eu vou dividir em 10. Então o próximo inteiro teve que dividir em 10 para saber os décimos que eu vou pintar. Então eu vou pintar quantos décimos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tá aqui. Eu comi 3 barrinhas de chocolate e ainda comi 6 décimos. Imagine se eu pegasse 5,24. Ia pegar 5 inteiros. Cada inteiro eu vou dividir em quanto agora? Em 100. Então, ó, pegar 5 inteiros. Você vai pintar esses 5 inteiros por completo. Lembrando que cada inteiro vai ter 100 bloquinhos iguais aqui, ó. 100 bloquinhos iguais. Aqui vai ter 100 bloquinhos iguais. Você vai pintar por completo, porque são 5 inteiros. Aqui vai ter 100, 100 e 100. Já são 5 inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. E
Aqui também tem 100 bloquinhos, mas desses 100 eu vou pintar quantos bloquinhos? Só 24. Por quê? Porque 5 inteiros você vai pintar por completo, 5 por completo. E aqui, a parte que sobra é a parte dos décimos, da parte decimal. Então, como eu dividi em 100, eu vou pintar só 24 dos 100 iguais. Uma coisa interessante na reta numérica é que você tem que utilizar esse conceito para isso. Por exemplo, se eu tenho 0 e 1, eu quero colocar meus números na ordem de décimo. Pronto. Como é que eu vou colocar? Aqui, se eu colocar em ordem de décimo, ele vai ser assim, ó. Eu vou dividir em 10 partes iguais isso aqui. Então vai ser 0,1. Lembrando um detalhe. Se eu tenho 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, pronto. Aqui eu vou colocar em ordem de décimo, então é 0,1. Se eu começasse a dividir em 100 partes iguais, você não ia começar com 0,1. Você ia começar com 0,01. Por quê? Porque duas casas depois da vírgula é porque você dividiu em 100 partes iguais. Então você vai dividir isso aqui em 100 partes iguais. Olha, 100 partes iguais. Então você ia começar com 0,01, o próximo 0,02. Aqui não, como é em 10 partes, que é um 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e o 0,10. Tá certo isso aqui? Não tá certo. Por quê? Depois do 0,9, você sempre vai ter o número 1. Não é isso? Por quê? Porque é o seguinte, olha, veja só. Aqui, esse 0,1 é 1 décimo. Esse 0,2 é 2 décimos. Esse 0,3 é 3 décimos. 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 10 décimos. Então 10 décimos formam uma unidade, que é justamente o número 1. Tá certo? Então depois do 0,9 ele vai vir quem? Ele vai vir o 0, não é 0,10, é 1, tá ok? É 1. Depois do 1 vem quem? Depois do 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Não é 1,10, é 2. Aqui nesse caso não, aqui é 0,01. Quando chegar no 0,99, aí é que vai ser 1. Então, vamos dar uma continuada aqui. Em se tratando de reta numérica, nós temos o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa fração aqui para representar, menos 11 sobre 3. Eu quero representar isso aqui, menos 11 sobre 3. Como é que eu vou representar isso aqui? Primeiro, a gente percebe que para você escrever essa fração aqui em forma decimal, é necessário você dividir. Mas por que a gente vai escrever na forma decimal? Para ter uma noção de como ele vai ficar na reta real. Aí você tem que justamente escrever dessa seguinte forma. Então eu vou pegar 11 e dividir por 3. Quanto é 11 dividido por 3? 11 dividido por 3 dá 2, será? Vamos ver aqui. Vamos ver se dá. Dá não. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. Então não é o meu 2. A resposta é 3. Por que não é 4? Porque passa. Então tem que ser um 3, que é o mais próximo. 3 vezes 3 dá 9. 11 menos 9 dá 2. Pergunta a você, tem alguma coisa para baixar? Não. Aí você coloca a vírgula aqui depois do número.
e a quantidade de zeros que for necessário. Vou baixar o zero. 20 dividido por 3, 6. Quando eu baixar esse zero e esse zero estiver depois da vírgula, o primeiro zero após a vírgula, quando você baixar ele, você coloca a vírgula. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 dá 2. Eu vou baixar agora aqui o segundo zero após a vírgula. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 dá 2. Vou baixar agora o terceiro zero após a vírgula. 20 dividido por 3 dá 6. Você pode observar que à medida que você for colocando os resultados, sempre vai dar o 6 aqui na divisão. Como esse valor, dividir só os números, olha. 11 por 3. Esqueci de fazer o quê? Esqueci de colocar o sinal. Então, quando você for escrever o resultado da fração em forma decimal, se tiver algum sinal, você coloca. Então, vai ficar menos 3, aí eu pergunto a você, se você for colocar mais ou menos ele, onde é que você vai colocar? Presta atenção. 0, 0 aqui é o que está no meio. Depois do zero vem quem? Depois do zero vem 1 positivo, depois 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo, 7 e assim por diante. Aqui vem quem? Aqui vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e assim por diante. Pergunto a vocês, como é que eu vou localizar isso aqui? Olha, vamos pegar uma propriedade chamado, eu acredito que o nome, não sei se é densidade ou é aquela questão que entre duas pontas de números vizinhos sempre vai ter 1,5, né? Por exemplo, entre 0 e 1, quem eu tenho quem? 0,5, olha, 0,5 aqui. Entre 1 e 2 eu tenho quem? 1,5. Agora vamos colocar ao contrário. Entre 0 e menos 1 eu tenho quem? Eu tenho menos 0,5. Menos 0,5, menos 1,5, porque quando você vai contando o negativo, o negativo você não vai contar de uma maneira de positivo não, porque a positivo você vai contando da esquerda para a direita. Aí. O negativo você vai contar ao contrário, você vai contar da direita para a esquerda e colocando o sinal de menos, aí. Tá vendo aí? Menos 0,5, depois do zero é quem? Menos 1. Então menos 1,5, depois é quem? Menos 2,5, tá bem pertinho. Vamos chegar no valor próximo a menos 3,6. É mais ou menos menos 3,5. Vamos lá. A próxima, olha, menos 0,5, menos 1,5 no meio. Aqui no meio, tô pegando os meios, olha. Entre 0 e menos 1 tem quem? Menos 0,5. Por quê? Que é menos 0, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Aqui, menos 1. Menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4, menos 1,5. Aqui no 2. Menos 2, menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, menos 2,4, menos 2,5. Agora aqui vai ser quem? Menos 3,5. Só que o valor não é menos 3,5. Então, se eu tenho menos 3,5, só mais um pontinho aqui, ele vai chegar no menos 3,6. É claro que o valor não é menos 3,6 exatamente, porque ainda tem outras partes, outros pedacinhos aqui, olha. Tem outros pedacinhos. Então, olha, então você vai colocar menos 3,5, menos 3,6 mais ou menos aqui. Então, esse valor aqui, que está aqui nesse ponto, é o menos 11,3. Então, você pode observar o seguinte. Se eu tenho essa comparação aqui, quando você for pegar 1,4, eu quero localizar esse 1,4 na reta numérica. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou dividir. Para quê?
para ter uma noção onde é que ele vai ficar na reta numérica. Então vamos dividir 1 por 4. 1 dividido por 4. Pessoal, 1 dá para dividir por 4? Não. Por quê? Porque 1 é menor do que 4. Quando o dividendo for menor do que o divisor, é sempre o resultado é 0. Então, 1 dividido por 4 é quem? É 0. 4 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. Tem alguma coisa para baixar aqui? Não. Então, você vai colocar a vírgula e vários zerinhos. Tá bom? Então, você vai baixar o primeiro zero. Quando você baixar o primeiro zero, que é decimal, coloca a vírgula. 10 dividido por 4 é quem? 2. 4 vezes 2 dá 8. 10 menos 8 dá 2. Vou baixar o segundo zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Então é 0,25. Vamos localizar 0,25 na reta numérica? Zero vírgula cinco. Você olha para a parte inteira. A parte inteira é 0. É 0 mais um bocadinho. Se é 0 mais um bocadinho, lembrando que esse valor aqui é positivo. Se fosse negativo, você ia pegar nesse sentido aqui, ó. Ia ser 0, 0,1, menos 0,1, menos 0,2, era mais ou menos aqui. Aqui, como é positivo, você vai contar sempre no sentido positivo. Se fosse negativo, eu ia contar no sentido negativo, ó. Qual é o sentido negativo? Você ia contar da direita para a esquerda. Como esse valor é positivo, você vai contar da esquerda para a direita, sempre começando do inteiro. O inteiro aqui é 0, então 0,1, 0,2, olha. É mais ou menos aqui, mais um bocadinho, olha. Então o quarto vai ser mais ou menos aqui. Agora vamos comparar números racionais. Para comparar números racionais, você vai ter que observar uma coisa primordial. O que é essa coisa primordial? É você achar se o número possui denominadores iguais ou diferentes. Se a fração for negativa e a outra for positiva, não precisa não. Por quê? Porque qualquer número negativo ele sempre é menor do que o positivo. Então você já coloca direto. Então se tiver frações com sinais diferentes, você dá para olhar, olha. Olha. Essa fração aqui é positiva, você vai olhar sempre a primeira. Essa primeira é positiva ou negativa? Ela é negativa. Então se ela é negativa, ela vem antes do zero. Então ela é menor. Isso aqui é positivo? Sempre o positivo é maior do que o negativo. E sempre o negativo é menor. Então aqui vai ser o que? Maior. Por quê? Porque todo positivo é maior do que o negativo. Aqui é menor. Por quê? Porque todo negativo é menor do que o positivo. Mas se não tiver sinal, como é que você vai fazer para comparar? Você vai comparar pelo método do MMC. Você vai calcular o MMC de quem? Você vai calcular o MMC dos denominadores. Por quê? Porque para comparar frações é necessário que os denominadores sejam iguais. Então você só vai comparar frações quando essa fração tiver dividido pelo mesmo tamanho. Se eles for divididos na mesma parte, na mesma proporção. Então, você pode observar que esses denominadores são diferentes. Vamos calcular o MMC dele. Eu posso calcular o MMC pelo método da decomposição simultânea, que é esse método aqui. Você vai colocar os números dispostos um ao outro. E primeiro você vai conhecer pelo menos uns 4 números primos. Quem são? 2, 3, 5, 7. Isso aqui já basta. Você vai perguntar: tem alguém que é divisível pelo primeiro número primo? Quem é o primeiro número primo, né? 2. Aí você vai perguntar: tem alguém divisível pelo primeiro número primo? Tem. Aliás, os dois são, né? Então você vai colocar 2 aqui. Esse 6 é divisível por 2? É, ok. Se ele é divisível, o que é que eu vou fazer? Irei dividir. 6 dividido por 2 dá 3. Esse 4 é divisível por 2? Também.
Então, se ele é divisível, também vou dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Aí você continua na peleja. Existe alguém que é divisível por 2? Ainda existe. Então você vai colocar. Enquanto existir alguém divisível por 2, você vai colocando ele. Você não vai desistir dele tão fácil. Só desiste dele depois que não tiver mais, quando tiver mais jeito. Então 3 é divisível por 2? Não. Faço o que? Vou repetir. 2 é divisível por 2? É. Então fazer o que? Divido. Tem alguém divisível por 2? Não. E agora? Vou desistir do 2, porque não tem. Quem é o próximo agora da fila do INSS? 3. Tem alguém divisível por 3? Tem. Você vai colocar. 3 por 3 dá 1. 1 por 3 não é, repete. Agora o que eu vou fazer? Deu todo mundo igual a 1. Parou. Agora você vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá aqui o MMC. MMC de 6 e 4 é 12. Agora eu vou pegar esse MMC, colocar embaixo do 6 e o mesmo valor e colocar embaixo do 4. Então vai ficar assim. Esse tracinho é para colocar maior ou menor. Então você vai dividir aqui. O resultado dessa divisão você vai multiplicar. 12 dividido por 6 dá 2. E 2 vezes 1 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Aí você vai olhar para o primeiro valor, que é o primeiro valor aqui, né? 2. Esse 2, ele é menor do que 5 ou maior do que 5? Ele é menor, por quê? Porque vem antes dos 15. Desculpa, com 15. Ele é menor. Esse 2 é menor do que 15 ou maior do que 15? Menor, por quê? Porque na reta numérica o 2 vem antes do que o 15. Então, ele é menor. Então, como o símbolo aqui deu menor, na comparação original, esse menor vai prevalecer aqui. Logo, eu posso concluir que... E a pessoa tem que cuidar para não confundir com menor igual. É para deixar só espaço. Então, eu posso concluir o quê? Que 1/6 é menor do que 5 sobre 4. Agora vamos fazer outra aqui. Pegar 2 negativos. Aqui você vai calcular o MMC, porque os denominadores são diferentes. Você vai utilizar o método da decomposição simultânea. Para fazer por esse método, você tem que conhecer os números primos. 7, 11, assim por diante. Você pergunta, tem alguém dividir por 2? Tem. É o 5? Não, é o 8. Se não tivesse ninguém dividir por 2, você ia desistir do 2. Ia perguntar o 3. Então, se tiver alguém dividir por 2, é o 2 que vai ficar aqui nesse cantinho. Então você coloca o 2 aqui. 5 não é dividir por 2, repete. Não é divisível, 5 não é dividir por 2, repete. 8 é dividir por 2, eu vou dividir. 8 dividido por 2 dá 4. Existe alguém dividir por 2? Existe. Quem? É o 5 ou o 4? É o 4. Então, se existe alguém dividir por 2, 2 de novo. 5 por 2 não é divisível, repete. 4 por 2 é 2. Tem alguém dividir por 2? Tem. 5 dividido por 2, repete. 2 por 2 dá 1. Tem alguém dividir por 2? Não. Então, desiste do 2. Tem alguém dividir por 3? Não. Por 5? Tem alguém dividir por 5? Tem, o próprio 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Vou colocar 40 embaixo do 5. 40 embaixo do 8. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Cuidado com o sinal, olha. Então, menos 24. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Cuidado com o sinal. Agora, para saber, esse menos 24, ele está antes do menos 10 ou depois do menos 10? Vamos olhar aqui a reta numérica. Lembrando que esses valores são negativos. Negativo você vai contar da direita para a esquerda. Então, você vai contar 0, menos 1, menos 2. Quando você for contando, o menos 10, vamos supor que o menos 10 apareça aqui. Entendeu?
É uma suposição, viu? É claro que depois de menos 2 vem menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Só para encurtar a conversa que eu fiz. Só que isso aqui que eu fiz está totalmente errado. Antes do menos 10 vem menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 24. Ele vai encontrar aqui no meio do caminho. Aí eu pergunto a vocês, quem é que vem antes? Esse menos 24, ele está antes ou depois do menos 10? Ele está antes, então ele é o que? Menor do que menos 10, tá bom? Então, se o primeiro número vier antes, ele é menor. Se ele vier depois, ele é maior. Então, pessoal, qualquer dúvida pode perguntar embaixo nos comentários que eu estou disponível a atender a todos.